que só vai viver bem lá na frente se rasgar a história de traumas que viveu lá atrás. Só que Deus me trouxe nessa noite para dizer: ei, o teu passado não te paralisa, ele te habilita. Ele te habilita a chegar aonde você precisa chegar. Se H se desfaz do odre, com o que ela pega a água do poço? Com o que, gente? Com nada, vai morrer de... E aí eu vejo ali uma coisa muito justa do critério de Deus. Você nunca vê em toda a manifestação do texto sagrado Deus separando filho de mãe. Nunca. Deus é muito justo. Primeira coisa que ele está garantindo para H, quando ele determina o nome dela e diz quem ele vai ser, ele deixa claro que a descendência é de Abraão, mas não deixa claro que o filho será de Sara. Segunda coisa, ele diz assim: volta pelo caminho que vieste e te humilha debaixo da mão da tua senhora. E ela se sente motivada a fazer isso. Ela não se sente animada. Mas o que é isso? Ela sabe que é o que ela precisa fazer. Deus está mandando eu perguntar a alguém aqui: você quer continuar dando de frente do muro? Ou você prefere fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso te humilhe por um tempo? Porque a gente fala de honra, mas não quer se humilhar. A gente fala de honra, mas não quer descer. A gente fala de exaltação, mas não quer ser estreitado. Só que o caminho que vai virar uma chave na vida de H não começa com Deus dizendo vai, começa com Deus dizendo volta. Então tem muitas vezes e muitos momentos na nossa vida que a gente está focado em querer romper, está focado em querer avançar, e Deus está trazendo hoje este mistério para você interpretar. Ele está dizendo: e se eu te disser que você não avança indo, mas avançará voltando, voltando às primeiras obras, voltando ao caminho da humildade, voltando ao caminho da submissão. E aí ela vai voltar, sabe por quê? Porque agora ela tem um motivo. Ela tem um motivo. Ela vai cumprir o que Salomão disse quando ele disse assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. A gente usa esse versículo como campanha para afrontar o inferno. Está errado. A interpretação real do versículo é hierarquia. O que Salomão está dando é uma estratégia inteligente, seja para mercado, negócio ou convivência. Até porque a religião do judeu é étnica. Então ele não está falando aqui de demônios e coisas do tipo. Ele está falando sobre situações na condição de rei e de servos. Então olha o que ele diz: levantando-se contra ti o espírito do governador. Ou seja, uma hierarquia que tem mais poder do que você, mais autoridade do que você. Ele não está dizendo confronte, ele está dizendo submeta-se. Isso aqui é estratégia. Ele está dizendo: não faça queda de braço com quem tem mais força do que você. Não traga enfrentamento sem autorização de Deus. Porque, como eu disse e repito, isso aqui não é uma questão espiritual, é uma questão hierárquica. Não é inteligente querer bater em alguém que tem mais força do que você, querer fazer cabo de guerra com alguém que tem mais força do que você. Aí olha o que ele está dizendo, veja, isso aqui não é o diabo não, isso aqui é hierarquia, estratégia de guerra, negócio e reinado. Ele diz: submeta-se. Submeter significa que você concorda? Não, significa que você ficará ali até que você possa receber livramento estratégico. Por quê? Porque é melhor sobreviver do que morrer. É isso que ele está colocando. Ainda não era o tempo de H sair, por isso ele diz volta, e ela volta e se humilha. E Sara fica com a H entalada na goela. Por quê? Porque tem gente que só aceita quem a gente é por causa do que a gente gera. Existe uma coisa que eu vou te falar aqui, e isso é muito sério. Tem ambientes que não te comportam mais, só te suportam por causa do que você gera. Tem gente que não gosta tanto da gente quanto diz que gosta. Só mantém a gente naquele ambiente pelo que sabe que a gente gera. E por que eu estou dizendo isso? Porque Agar é senhora da casa, mas não... Sara é senhora da casa, mas não pode mandar Agar embora. Por que não pode mandar Agar embora? Porque ela gera uma semente de Abraão e precisa ser respeitada. A unção de Deus na sua vida, a separação de Deus na sua vida, a obra que Deus tem contigo, nem sempre fará as pessoas te amarem. Mas se o que você carrega é de Deus, respeito é o mínimo que elas te darão, mas te darão. Ela resiste, não manda embora, e Agar aguenta a pressão. O tempo passa.
25 anos e então se cumpre a promessa na vida de Sara. Ela gera Isaac. Olha isso, gente, olha isso. Chegou o dia dessa senhora de cabelos brancos e rosto enrugado começar a gerar. Ela está tão feliz, tão feliz, tão feliz. Por que Sara está feliz? Está feliz porque agora a promessa se cumpriu. Completa aí, por favor, a promessa sim? Eita, a promessa se cumpriu. O que Deus falou que aconteceria, aconteceu. A Sara, que era uma idosa infértil, se tornou fecunda, gerou um barrigão e pariu Isaac. E ela disse: é Isaac, porque o Senhor me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Responde para mim, gente, Sara está feliz ou não está? Está muito feliz. Aí ela vai fazer uma festa junto com Abraão, o banquete do desmamamento, capítulo 21, e agora sim, livro de Gênesis 21. Aí ela está feliz, ela está feliz, ela está alegre. Tem comida, tem festa, tem servo na casa, está todo mundo alegre. Sara está tão alegre que ela anda dentro da casa, de um lado para o outro, dizendo assim: Abraão, quem diria que Sara, tua esposa, ela mesmo faz os rolos, ela mesmo está... Quem diria que Sara, tua esposa... Parece que eu vejo Abraão na mente, porque é muito prudente, né? Não vai arrumar vento. Mas na mente parece que eu vejo Abraão respondendo: eu diria, quem não disse foi você. Quem diria, Abraão, que Sara, tua esposa, geraria um filho? E aqui está o alvo da alegria dela. E quem diria, Abraão, que Sara amamentaria esse filho? Ela está vivendo aqui uma coisa que é muito profunda. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente acha que depois que Deus cumpre, Ele dá tchau. Só que não é assim. Tudo que Deus promete, se foi Deus que deu, Ele também vai dar condições de manter. A amamentação de Isaac na vida de Sara é uma surpresa, porque Deus prometeu o tempo todo que ela ia gerar e nunca falou sobre o prazer da amamentação. E toda mãe aqui que teve dificuldade para amamentar sabe do que eu estou falando. O período inicial é doloroso, mas depois se torna prazeroso, tanto para a mãe quanto para o bebê. E isso desenvolve entre eles algo muito bonito na relação inicial. Sim ou não? Sim ou não? Sara imagina que gera. Sara imagina que vai ter o filho, mas ela não consegue imaginar que vai amamentar. E ela amamenta Isaac durante todo o período. Levante a sua mão, porque eu vou abrir um parêntese para profetizar no seu maio de 2021. Levanta as duas, porque uma só você não vai aguentar. Oh, meu Deus do céu. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: ei, aquilo que eu te prometi, quando chegar na tua mão, eita, bate a mão assim como que recebeu. Maravilha. Recebe de novo, levanta a mão, levanta a mão. Deus está dizendo: isso aí que eu vou botar na tua mão, assim diz o Senhor, eu vou te dar manutenção. Não fecha a mão não. Camila, eu ainda não entendi, não entendeu? Deus não vai te dar uma casa que você não tenha dinheiro para reformar. Deus não vai te dar um carro sem te dar com ele o dinheiro da gasolina. Deus não vai te dar filhos que você não tenha capacidade de educar. Deus colocou essa igreja neste lugar e dará condições de trazer manutenção à sua obra. Deus não te dará um ministério para você sucumbir debaixo dele. Deus está dizendo: tudo que eu colocar na tua mão, eu também vou te dar condições de manter, de amamentar, de sustentar aquilo que eu te dei. Quem recebe isso, abraça essa palavra num salto de glória. Oh, glória! Olha isso, gente. Sabe quem é o Deus de Abraão? Eu tenho dito isso. Deus de Abraão é o Deus que promete. Vamos lá, Deus de Abraão é o Deus que... Sabe quem é o Deus de Isaac? O Deus de Abraão. Mas se é o mesmo, por que agora ele ganha outra nomenclatura? Que é o tripé, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O tripé que se revela lá para Moisés em Êxodo capítulo 3. Quando pergunta a Moisés: quando eu chegar para libertar o teu povo e eles perguntarem que Deus me mandou, o que eu digo? Ele disse: diga lá que é o Deus dos pais deles. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... O que é que isso significa? Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo que promete. E quem é o Deus de Jacó? Deus que traz manutenção. Aleluia! Prega para uns 3. Camila, mas hoje é que eu não sou pregador, meu irmão. Isso aqui está igual a roda dos profetas que Saul entrou. Hoje quem não profetiza vai profetizar, quem não roda vai rodar, quem não canta vai cantar, quem não prega vai pregar, porque o espírito da profecia está sobre nós hoje aqui. Prega para uns 3 e diga: se ele der o filho... E o que é o filho, gente? O filho pode ser a casa, o carro, o casamento, aquilo que ele te prometeu. Diga aí: se ele der o filho... não vai faltar o leite. Receba manutenção, receba manutenção, receba sustentabilidade, receba equilíbrio. Aleluia!
gente. Sara está feliz a beça. Está muito feliz. Só que quando você tem pendência, a sua felicidade é facilmente rasurada. Sara está alegre, era o maior momento de realização da vida dela. Mas olha o que o texto diz, que foi aonde nós lemos. Vendo que o filho de Agar, a egípcia, ou seja, Ismael, zombava, brincava, né? Ou beliscava, eu não sei o que ele fazia. Ele estava fazendo algo que irritava Isaac, o filho de Sara. Quem tem irmão mais velho aí, levanta a mão. Quem é irmão de alguém aí, levanta a mão. Nunca brigou com teu irmão? Hã? Nunca pegou um estilingue aí, você que é da década de 80, mirou na canela dele e disse que estava olhando para a árvore? Nunca zoou, nunca fez um bullying com teu irmão? Fala, seu topogígio, seu nareba. O pessoal que é mais das antigas aqui tem dificuldade com o bullying atual. Porque a nossa geração, o bullying gera em casa. Tu já chegava na escola blindado, preparado. Se tivesse irmão, meu irmão, era normal. Então diga para mim aqui. Olha isso. Sara está realizada. Deus cumpriu tudo. Deus cumpriu tudo. Ela está feliz ou não está? Está feliz ou não está? Está tão feliz que está filosofando em casa. Só que quando ela vê o filho da Agar, Ismael, zombando do filho dela, Isaac, irmão, sobe-lhe uma fúria. Por quê? Porque a maior alegria é facilmente rasurada quando você tem pendências na caminhada. Você pode estar alegre da vida, se tu tiver um problema sério com teu vizinho, só de tu ver ele quando está entrando no portão da garagem, aquilo já te rasura a alegria. Se circunciso filisteu, já muda o ambiente. Você pode ser crente até o tutano, participante da ceia, mas se tiver pendência com alguém da casa, você senta o mais longe possível. E se essa pessoa estiver no ambiente que você está, o ambiente já não é igual, por mais que você esteja bem. Por quê? Porque tem pendência. Se tiver pendência, a alegria será facilmente rasurada. Por isso, casa de quem tem promessa, vida de quem anda com Deus, não pode ter pendência. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Guarde o que eu vou lhe dizer nessa noite. Na casa de promessa, Deus não deixa ficar pendência. Porque Deus não quer que a alegria do cumprimento da promessa seja rasurada. E digo mais, vou dizer mais. Vamos ser honestos. A ira de Sara não é ver Ismael zombando de Isaac. Porque irmão, meu irmão, é coisa de irmão. A ira de Sara se desconta em Ismael, porque ela não podia descontar em Agar. Porque são 25 anos com Agar aqui, ó, entalada. Vamos para o texto? Na hora que ela manifesta a sua ira, querendo que Abraão expulse Agar de casa, olha o que ela diz: deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava, 2 vezes, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac. Aí chega Deus para acalmar o coração de Abraão. Por quê? Porque Sara está se achando, porque Isaac é o filho da promessa, e aí ela tem autoridade para colocar para fora o menino da Agar. Só que o coração de Abraão está pesado, sabe por quê? Porque em Isaac, Deus mostra para Abraão que cumpre promessas, mas é em Ismael, o filho de Agar, que ele conhece a paternidade. A primeira pessoa que chama Abraão de papai não é Isaac, é Ismael. A primeira criança que corre para os colos de Abraão não é Isaac, é Ismael. A primeira pessoa que desperta o romper de um amor incondicional no coração de um homem não é Isaac, é Ismael. Mas como para Sara, a única ligação entre ela e Abraão naquele momento é Isaac, ela descarta o sentimento de Abraão por Ismael, porque eu não considero relacionamentos que não passam por mim. Então é fácil eu querer que você descarte pessoas da sua vida. Eu não tenho relacionamento com elas. Agora imagine quando o único relacionamento que eu tenho com elas é o pior possível. Então tudo o que de fato eu quero é que você as descarte. Só que o coração de Abraão está com uma bigorna. Porque para Sara, Ismael não é nada. É só a lembrança do seu erro. Mas para Abraão, Ismael é o seu filho. E não é um filho
nascido de uma incubadora, é um filho que dorme e acorda com ele no mesmo terreno todos os dias, que toma café com ele, que janta com ele, que almoça com ele, que brinca com ele, que serve com ele. Então Ismael, assim como Isaac no coração de Abraão, ele é o seu filho. Só que Sara chega agora, ouça isso, e diz: deita fora o filho desta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. Aí Deus diz: Abraão, escuta isso, faz o que Sara, tua mulher, te diz. E quando é a gente que está na condição de Agar e vê Deus chegando para quem pode decidir, e ele acaba decidindo algo que coopera para o lado de quem quer arrebentar com a gente, a impressão que a gente tem é que Deus está do lado de quem nos oprime. Sim ou não? Vamos falar rasgado, gente, sim ou não? Ih, não faz essa cara não, que eu já vi que nessa noite tu é Agar. É complicado quando você vê alguém que tem hierarquia para resolver, hierarquia para decidir. Quando você vê alguém que tem o poder de abrir a boca para fazer justiça, e você vê manifestado na boca desta pessoa a vontade que revela o seu opressor ou o seu adversário. Se a gente não vigiar, a gente se levanta contra Deus, porque a impressão que a gente tem é que Deus está aplaudindo quem quer arrebentar com a gente. Olha o que Deus diz: faz o que Sara, tua mulher, te diz. Agora, abre a mente. Deus não faz isso porque concorda com Sara, mas é porque esse é o caminho que Deus vai usar para resolver uma pendência de 25 anos quase. Deus está dizendo aqui para alguém: não me coloque entre os seus iguais, não questione os meus caminhos. Vou falar um negócio aqui, muito sério, só para você entender. Deus não está do lado de A e nem de B. Não, Camila, não. Sabe do lado de quem que Deus está? Dele, porque Ele é justo. Eu vou trazer um exemplo para você entender. Josué está para entrar em Canaã, tem que expulsar um monte de inimigo. A coisa está tão acirrada que ele já anda com a espada na mão. Vai ele andando e peregrinando uma parte da terra, antes de saber à noite se deve ir à batalha ou não. De repente ele encontra um ser, alguém com mais de 2 metros de altura. Segundo o texto, ele toma um susto, porque o anjo não está com asas, mas está numa visão teofânica de um ser humano. Aí ele olha para o homem e ele está tão possuído pela guerra, ele está tão possuído pela necessidade de conquistar as áreas que precisam ser conquistadas em Canaã, que quando ele olha, ele não entende que é um anjo. A primeira pergunta que ele faz quando vê a espada na mão, na bainha do anjo, que na verdade ele olha e pensa que é um homem comum, é esta: tu é dos deles ou dos nossos? Olha o que Josué está perguntando: você é do nosso exército ou é do exército do nosso inimigo? Aí olha como é que o anjo responde: nem do teu, nem do deles. Ele diz: eu sou do exército do... Quem tem ouvidos ouça. Deus está dizendo: não sou eu que fico do teu lado, é você que se posiciona do lado do que é justo, do lado do que é reto, do lado do que é santo. E com isso você se posicionará do lado que eu estarei defendendo. O céu não entra em cabo de guerra, lado A e lado B. A balança de Deus é uma balança fiel. Quando Deus diz: Abraão, faz o que Sara, tua mulher, te diz, não é porque ele concorda com Sara. Quando ele diz: Abraão, faz o que Sara, tua mulher, te diz, não é só porque ele quer agradar a Abraão. Quando ele diz: faz o que Sara, tua mulher, te diz, é porque ele vê naquele caminho o caminho para equiparar os pratos da balança. Tem coisas que você olha e você diz: não é possível, Deus deve estar apoiando o meu adversário. E Deus está dizendo: não, eu não estou apoiando o teu adversário, mas eu vou usar aquilo que não pode ser mais revertido para te levar aonde eu quero. Oh, manda Agar embora. E aí ele dá garantia para Abraão. Por que pode mandar embora? Aí vai acontecer o que às vezes você não sabe que está acontecendo, porque você acha que Deus está apoiando o lado de quem te oprime. Mas essa é a única maneira de Deus poder te libertar, te alforriar. Porque olha o que ele diz para Abraão: pode mandar, porque eu vou cuidar. Aí ele diz assim: desta serva, do filho desta. Quantas vezes Deus chama Agar de serva? Quantas vezes Sara chama Agar de escrava?
Aí alguém diz coincidência, Deus diz não, justiça, comecei a fazer. Oh, lava, choria. Tem coisas na tua vida, olhe para mim, a partir de agora, antes de chegar o mês que nós vamos consagrar, porque isto é profético, eu vou falar de novo. Antes de romper o mês de maio, coisas começarão a acontecer. Deus vai começar a resolver pendências do teu passado. Deus vai começar a te colocar de frente com algumas pessoas que precisam ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E alguém vai tentar dar a glória para o acaso. Alguém vai tentar dar a glória para a coincidência. E Deus está dizendo, não é coincidência, é a minha justiça arrumando a casa. É a minha justiça colocando cada um no lugar que deve ficar. Deus se responsabiliza por Agar. E enquanto Sara chama ela de escrava, Deus chama ela de serva. Se você não gravou nada do que eu disse nesses 44 minutos, grava o que eu vou te dizer agora. As pessoas não deixam de ser para Deus quem elas são só porque deixaram de ser para nós quem a gente queria que elas fossem. Para Agar, eu vou repetir, as pessoas, crente, recebe essa palavra de maturidade, come esse pão nesta noite, que na boca é amargo, mas no ventre será doce. Deus está dizendo para alguém, eu vou falar rasgado, me tira das tuas picuinhas, para de orar teus sentimentos e começa a orar a minha palavra, e aí eu vou botar tudo no lugar. Sabe por quê? Você quer que Deus deixe de gostar de pessoas só porque você deixou de gostar dessas pessoas, e você quer que Deus ame pessoas só porque você ama essas pessoas. Eu vou falar aqui, todo mundo vai entender. A gente acaba se relacionando com Deus achando que Ele tem que descer para o nosso mundo e fazer o que a gente quer. Tipo assim, olha isso aí, no texto. A Agar para Sara, enquanto Agar era útil, ela chamava ela de quê? Quando ela diz para Abraão, Abraão, deita, ela não diz deita com a minha escrava. Quem lembra? Ela diz deita com a minha. Mas quando ela não vê mais utilidade alguma em Agar, Agar deixa de ser serva e vira o quê? No dia que ela bota Agar para fora e pede a Abraão perdão para fazer isso, ela diz, deita fora esta escrava, porque é o filho desta escrava. Então vamos lá, para Sara, hoje, nesse contexto, Agar não passa de? Deus não apoia escravismo. Aí você diz, Camila, eu vou ficar nessa situação até quando? Deus está dizendo, se você confiar em minha mão, os teus limites. Você lembra quando Deus disse a Moisés, você vai mandar Faraó libertar meu povo, mas ele não vai libertar. Aí ele diz assim, sou eu que vou endurecer o coração dele. Por quê? Porque eu quero que a justiça chegue no cálice, no topo, porque é para eu fazer ainda mais justiça. Você acha, você quer colocar na conta dos outros o nível de humilhação que você está vivendo, mas se a tua vida está na mão de Deus, e se eu te disser que é Deus endurecendo o coração de alguém só para resolver tua vida? Sabe por que eu estou falando isso? O que adianta amolecer essa situação agora e isso se tornar apenas uma situação paliativa? O que é paliativo? É quando você sente uma dor de cabeça e toma um remedinho, mas no outro dia você sente de novo, aí toma outro remedinho, daqui a pouco passou um ano, continua tomando remedinho, aí um dia o remedinho não faz mais efeito. Quando você vai no médico, você está com um tumor de todo tamanho, que cresceu durante um ano enquanto você tomava remedinho, porque você quis acabar com um problema real, dando tratamento paliativo. Isso é perigosíssimo. Tem coisas na nossa vida que Deus está dizendo, eu não estou dando paliativo. O que é isso? Vai doer, vai arrebentar, mas quando vier a solução, não vai ser homeopático, vai resolver de uma vez só. É isso que Deus está fazendo com Agar. Por isso que na primeira fuga dela, quando ela foge, Deus manda voltar. Por quê? Porque a fuga é paliativa, mas o que Deus está determinando aqui é definitivo. Eu não planejei dizer isso, mas Deus está mandando eu dizer. Ele está dizendo a alguém hoje aqui, aguenta mais um pouco, porque quando eu fizer vai ser definitivo. Isso é definitivo. Tem um jargão aí, a gente já viu isso algumas vezes na rede social. É mais ou menos assim, chega uma hora que dói como nunca, para não doer nunca mais. Deus diz, serva. Por quê? Porque Agar mudou para Sara, mas para Deus ela continua sendo a mesma pessoa. Olha para mim. Deus está dizendo, pare de tratar, de humilhar e de querer escorraçar pessoas da vida de Deus, só porque elas não cabem mais na sua vida.
Isso aqui é maturidade. Eu disse que isso aqui é o quê? As pessoas não deixam de ser para Deus quem Deus sabe que elas são, só porque deixaram de ser para a gente quem a gente queria que elas fossem. Tendo dito isto, Agar é despedida, mandou embora. E aqui Deus está dando a solução definitiva, sabe por quê? Na alforria que ela recebe da casa de Abraão, ela agora recebe a cobertura do próprio Deus. Sai ele agora com apenas algum pedaço de pão, um pouco de água num odre. Diga para alguém, aquele odre. Fala isso que nós vamos fechar no odre. Diga, aquele odre. Que odre, gente? O odre da casa de Abraão. Ele dá para ela um odre. Deve caber no máximo de 10 a 15 litros de água, porque se ele coloca o odre de um lado e ela vai com o menino do outro lado, não podia ser mais do que 20 litros. Sai ela pensa que está sem direção, ela pensa que está perdida, mas só que dessa vez ela não saiu fugida, ela saiu Deus está dizendo, quando você sai despedido, parece que você está sem direção, mas não é que você está sem direção, é que você está solto na minha mão. Quando você não tem mais nada a perder, você não suspeita mais da voz de Deus. Sabia? Quando você não sabe para onde ir, se você ouvir uma voz dizendo assim, vira para a direita, você não hesita, você vira. Você não sabe para onde vai. É Deus dizendo, às vezes eu tiro todas as suas muletas, às vezes eu arrebento todos os seus mapas, eu tenho rasgado de você algumas bússolas, porque é só quando você se vê sem ter aonde apoiar que você para de hesitar a minha direção. Sai Agar pelo deserto, e o que vai acontecer? O óbvio, a água acaba, e o texto diz que ela para numa região, e pensa que ali ela vai morrer, porque está andando e nada acontece. Aí ela pensa que vai morrer, acabou a água, mas o odre ficou. Eu acho lindo isso, e sabe por que eu estou frisando que o odre ficou? Porque esse odre, no meio desse deserto que agora é Berseba e não é Sur, toda vez que ela olha para esse odre, ela lembra de onde ela saiu. Não tem como, irmão. Esse odre é o maior símbolo que ficou de todos os anos que ela teve que conviver na casa de Abraão. Quem deu esse odre para ela foi Abraão. Ela sai de casa com esse odre. Não tem como olhar para esse odre e não lembrar de onde ela veio. E se ela lembra de onde ela veio, ela lembra do que ela passou. E se ela lembra do que ela passou, ela lembra do porquê está nessa situação agora. Quem está acompanhando, diga amém. Vamos falar a verdade? Que numa hora dessa de ira, a gente não quer lembrar de onde veio, não quer lembrar do que passou, não quer lembrar do que fizeram conosco. E é por isso que costumamos quebrar lembranças do passado, porque não queremos carregar elas no futuro, porque elas lembram de onde a gente veio, elas lembram do que a gente passou, elas lembram do porquê nós estamos aonde estamos. E numa dessas vezes, no momento de ira, a gente quebra isso, quebra o que simboliza essa lembrança. E eu acho lindo o que Agar faz. A água do odre acaba, mas ela não quebra o odre, não larga o odre no caminho como largou o saco de pão vazio. Quando o pão acabou, você não vê ela com saco. O saco deve ter ficado em algum lugar, mas o odre ela segura. Por quê? A esperança de encontrar um poço, a esperança de encontrar uma fonte. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, ei, não se desfaça completamente daquilo que conta a tua história, das lembranças que você carrega sobre o seu passado. Ei! Tem gente que não consegue carregar essas lembranças porque acha que elas paralisam o processo do seu futuro. Só que presta atenção nisso aqui. Lembra de João 4, Jesus com a samaritana? Quem lembra, diga eu. Ele chega pedindo água. Aí ela diz assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. O que ele está querendo dizer? Que porque judeus e samaritanos não se comunicavam, mas Jesus diz que está com sede. Quando ela decide dar a água, ela diz assim, mas o poço é fundo e tu não tem com o que buscar. Porque olha o que ela está assimilando, tem água, tem poço, mas você não tem cântaro, não tem vaso, não tem odre. Vamos trocar por odre só para a gente entender. Tem água, tem poço, mas você não tem? Ele estava naquele cenário aceitando beber no odre dela, e era isso que trazia confusão na mente da samaritana. Porque beber no odre de um samaritano era a mesma coisa que beber na cumbuca do teu cachorro.
Então ela não entendia como é que um judeu vai querer beber do meu odre. Mas isso é outra história. Eu só quero te dizer o seguinte: você pode estar no lugar do poço, pode estar no lugar da água. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Você pode estar no lugar que vai trazer o sustento do teu futuro. Vai ouvindo. Mas se você não tiver o odre, você não vai ter como. Volta para João 4, olha o que a mulher diz. Tem água e tem poço, mas tu não tem. É isto que acontece com quem quer negligenciar o passado para chegar no futuro. Com quem quer esquecer de quem passou pela sua vida. Com quem pensa que só vai viver bem lá na frente, se rasgar a história de traumas que viveu lá atrás. Só que Deus me trouxe nessa noite para dizer: ei, o teu passado não te paralisa, Ele te habilita. Ele te habilita a chegar aonde você precisa chegar. Se H se desfaz do odre, com que ela pega a água do poço? Com que, gente? Com nada, vai morrer de? Porque não tinha como carregar. Deus está dizendo: tem gente que acha que para chegar no futuro tem que rasgar com a história do passado. Não dá para fingir que você não foi violentado. Não dá para fingir que você não foi traída. Não dá para fingir que as pessoas que você amava te esmagaram. Toca um pouco que vai ficar difícil de engolir o resto que eu vou falar sem música. Vai, meu filho, vem. Você quer chegar nesse maio, rasgando o que te aconteceu em maio do ano que vem. Só que Deus está dizendo: ei, foi o que você viveu em maio do ano passado, perdão, que te prepara para abraçar esse maio aqui. Presta atenção nisso aqui. A água acabou. Por quê? Porque eu não levo para o futuro tudo que eu vivi no passado. A água acabou. Acabou ou não acabou? Foi consumida ou não foi? Tem coisas que eu vivi que na caminhada, a própria caminhada vai se encarregar de consumir. É por isso que crente não para de caminhar por causa do que viveu. É por isso que você não para de seguir na direção que Deus te deu, só porque alguém te humilhou, ou porque você foi traído. Quando eu digo só, não é querendo minimizar isso, mas é querendo dizer que isso não é o suficiente para te parar. A água do odre foi consumida, veja, e não foi consumida com ela derramando, foi consumida com ela tomando. Deus está dizendo: tem coisas que no caminho, enquanto você aceita, eu consumo. Você vai aceitando e eu vou consumindo. Quem está entendendo essa aplicação? Quem está entendendo essa aplicação? H não joga água fora. Por quê? Porque o orgulho não te vale no deserto. Quanta gente aqui, gente, deixando de viver aquilo que Deus tem pra gente, porque está querendo consumir orgulho. Quem consome orgulho vive amargura. Deus está dizendo: aceita essa situação e eu vou consumir a dor. Você vai lembrar do ofensor, mas não vai doer a ofensa. Você vai se lembrar do agressor, mas não vai doer a agressão. Você vai se lembrar da traição, mas não vai ter vingança do traidor. Deus está dizendo: quanto mais você aceitar, mais eu vou consumir enquanto você caminha. A água acabou, mas o odre, ela segurou. Vazio, mas segurou. Porque o odre preservava nela a esperança: se eu encontrar água, eu vou ter como beber. Agora, se o coração dela reina o orgulho, ao invés da vontade de superar, ela quebra esse odre. Está de frente do poço, mas não ia poder beber água. E aí? Ela morria, o filho morria, a história morreria. Deus está dizendo para alguém hoje aqui que está se sentindo um nada. Se eu morrer tá bom. Se essa história acabar tá bom. Deus está dizendo: quando eu mostrar a quantidade de gente que depende da tua história, você vai entender que precisa viver. Olha para alguém e diga para essa pessoa: fica vivo, fica viva, fica vivo. Olhe para quem está ao seu lado agora e diga: pega o odre,
Não, dê uma ordem. Diga, pega o odre. Diga, pega o odre. Pega o odre. Porque a história que você viveu é a ponte que Deus está construindo para um novo romper. Você vai recomeçar algo novo. Quando alguém na sua vida olha para mim, olhar para você e perguntar, com a história que você tem, como é que você chegou aqui? Você vai dizer, é por causa da história que eu tenho, que eu cheguei até aqui. Aplauda a história que Deus está escrevendo. Aplauda a história que você não vai abrir mão de viver. Aplauda, aplauda. O espírito de perseverança está aqui. O espírito de coragem. O espírito de conquista. O espírito de ousadia. A unção que despedaça o jugo está descendo sobre a tua vida agora. Aplauda a graça de Deus, a unção de Deus. Misture com glória a Deus e aleluia. Deus está dizendo, ei, você não só vai sobreviver, você vai superar. Sabe esse odre que te lembra de tudo que você viveu e que se você fosse dar lugar para ira, você arrebentava com ele nesse deserto? Deus está dizendo, você não vai fazer isso não. Você vai pegar esse odre, porque esse odre conta a tua história, filha. Esse odre, meu irmão, mano, ele fala de onde você saiu. Ele não vai te paralisar lá, ele vai te habilitar a viver o agora. Quem já entendeu isso, diga amém. Aí ela tá com o odre do lado dela.